Os cursos universitários que deixarão de existir em 20 anos? Segundo IAS. Tamires Gomes. Se você é cronicamente online, é possível que alguma dúvida de seu dia a dia já tenha sido respondida por uma das ferramentas de inteligência artificial, IA, generativa, disponíveis atualmente. Além de resolver uma equação ou criar um roteiro de viagem, as IAs têm sido um termômetro do impacto da tecnologia no mercado de trabalho e no desenvolvimento de novas habilidades. Por um lado, novas oportunidades surgem. Por outro, algumas funções se tornam obsoletas, exigindo adaptação e atualização profissional. Pensando nisso, a CNN consultou o DeepSeek, ChatGPT, Gemini, e perguntou às ferramentas quais os cursos universitários que podem deixar de existir ou se tornar menos relevantes nos próximos 20 anos. Leia mais. IAs indicam os 10 cursos com os salários mais altos daqui 15 anos. Confira. CAPES vai enviar até 30 alunos por ano para a universidade em Nova York. De IA à escrita criativa. 7 cursos gratuitos para fazer em 2025. A reportagem cruzou as respostas das 3 IAS. Entre os cursos que desaparecerão até 2045, estão Engenharia Civil, Jornalismo Tradicional e Secretariado Executivo. Considerando as mudanças tecnológicas em diversos setores, confira abaixo os 10 cursos que deixarão de existir daqui 20 anos. Segundo o IAS. 1. Engenharia Civil. Conforme respostas do ChatGPT e Gemini, automação e robótica estão revolucionando o setor, reduzindo a necessidade de engenheiros para projetos comuns. O mercado priorizará engenheiros altamente especializados, mas a demanda geral pode cair à medida que tecnologias automatizadas assumem grande parte do trabalho. 2. Jornalismo tradicional. De acordo com o DeepSeek e ChatGPT, a ascensão das plataformas digitais, redes sociais e da própria inteligência artificial na produção de conteúdo está reduzindo a demanda por jornalistas que atuam em modelos tradicionais de notícias. Aspas. A profissão será substituída por curadores de informações e especialistas em comunicação digital. 3. Secretariado Executivo. Ferramentas de automação, como assistentes virtuais, estão assumindo tarefas administrativas, como agendamento, organização de e-mails e gestão de documentos. Habilidades como gestão de projetos e análise de dados estão se tornando mais valorizadas do que tarefas operacionais, pontuou o ChatGPT. 4. Administração. O curso também foi citado pelo ChatGPT, DeepSeek e Gemini, com a justificativa de que a tomada de decisões empresariais está sendo cada vez mais orientada por algoritmos, análises preditivas e IA. O conhecimento em administração pode ser adquirido de forma prática e ágil, sem necessidade de uma formação tradicional. Habilidades como análise de dados, gestão de inovação e liderança em ambientes digitais estão se tornando mais importantes do que conhecimentos tradicionais de administração, disse o DeepSeek. 5. Direito. Algumas áreas, segundo as IAS. Softwares jurídicos baseados em IA e blockchain estão tornando processos legais automatizados. Disputas simples já são resolvidas digitalmente, eliminando a necessidade de advogados para questões burocráticas. Áreas como contratos, direito do consumidor e trabalhista sofrerão forte impacto. No entanto, ramos mais complexos, como penal e tributário, ainda demandarão profissionais altamente especializados, respondeu o ChatGPT. 6. Biblioteconomia. Para o DeepSeek, a digitalização de acervos e o acesso à informação online estão substituindo as funções desse profissional. O foco agora está em curadoria digital e gestão de dados, áreas que exigem habilidades mais tecnológicas. 7. Turismo. A digitalização da experiência turística,
com assistentes virtuais e plataformas de planejamento de viagens. Reduziu a demanda por profissionais formados na área. A maioria das pessoas planeja viagens por conta própria, utilizando IA e aplicativos avançados. Empresas de turismo contratam especialistas em tecnologia, experiência do usuário e dados em vez de bacharéis tradicionais, disse o ChatGPT. 8. Design gráfico tradicional. Ferramentas de IA, como DALL-E, Midjourney e Canva, estão permitindo que qualquer pessoa crie designs profissionais sem conhecimentos técnicos avançados. Respondeu o DeepSeek. A automação de tarefas repetitivas, como edição de imagens e criação de layouts, reduz a necessidade de designers gráficos especializados. Profissionais da área precisarão se reinventar, focando em estratégias criativas e experiências imersivas. 9. Geografia. Foco em cartografia. Outra carreira impactada pela digitalização, neste caso, de mapas e o uso de sistemas de informação geográfica, GIS, automatizados, para as ferramentas de IA consultadas pela CNN. Esse fator tem reduzido a necessidade de cartógrafos. Satélites e drones coletam dados geográficos com precisão, e ferramentas de IA processam essas informações rapidamente. 10. Relações internacionais. Segundo o ChatGPT, as interações globais estão sendo cada vez mais mediadas por inteligência artificial, blockchain e diplomacia digital. Empresas preferem profissionais de tecnologia e ciência de dados para lidar com negociações e análise de mercados. O curso se tornará obsoleto, dando lugar a formações híbridas que combinam geopolítica com tecnologia e economia de dados, disse a IA. Conheça programas de bolsas para estudar fora em 2025. Se você é cronicamente online, é possível que alguma dúvida de seu dia a dia já tenha sido respondida por uma das ferramentas de inteligência artificial, IA, generativa disponíveis atualmente. Além de resolver uma equação ou criar um roteiro de viagem, as IAs têm sido um termômetro do impacto da tecnologia no mercado de trabalho e no desenvolvimento de novas habilidades. Por um lado, novas oportunidades surgem. Por outro, algumas funções se tornam obsoletas, exigindo adaptação e atualização profissional. Pensando nisso, a Senan consultou a DeepSeek, ChatGPT Gemini, e perguntou às ferramentas quais os cursos universitários que podem deixar de existir ou se tornar menos relevantes nos próximos 20 anos. A reportagem cruzou as respostas das 3 IAS. Entre os cursos que desapareceram até 2045 estão engenharia civil, jornalismo tradicional e secretariado executivo, considerando as mudanças tecnológicas em diversos setores. De acordo com o DeepSeek e ChatGPT, a ascensão das plataformas digitais, redes sociais e da própria inteligência artificial na produção de conteúdo está reduzindo a demanda por jornalistas que atuam em modelos tradicionais de notícias. A profissão será substituída por curadores de informações e especialistas em comunicação digital. O curso também foi citado pelo ChatGPT, DeepSeek e Gemini, com a justificativa de que a tomada de decisões empresariais está sendo cada vez mais orientada por algoritmos, análises preditivas e IA. O conhecimento em administração pode ser adquirido de forma prática e ágil, sem necessidade de uma formação tradicional. Segundo as IAS, softwares jurídicos baseados em IA e blockchain estão tornando processos legais automatizados. Disputas simples já são resolvidas digitalmente, eliminando a necessidade de advogados para questões burocráticas. A digitalização da experiência turística, com assistentes virtuais e plataformas de planejamento de viagens, reduziu a demanda por profissionais formados na área. A maioria das pessoas planeja viagens por conta própria, utilizando IA e aplicativos avançados. Empresas de turismo contratam especialistas em tecnologia,
experiência do usuário e dados em vez de bacharéis tradicionais, disse o ChatGPT. Outra área impactada pela digitalização, neste caso, de mapas e o uso de sistemas de informação geográfica, GIS, automatizados, para as ferramentas de IA consultadas pela CNN. Esse fator tem reduzido a necessidade de cartógrafos. Segundo o ChatGPT, as interações globais estão sendo cada vez mais mediadas por inteligência artificial, blockchain e diplomacia digital. Empresas preferem profissionais de tecnologia e ciência de dados para lidar com negociações e análise de mercados.